é especificamente para os adolescentes com problemáticas cujas famílias não têm capacidade para conseguir intervir ou não têm a família, e que as famílias de acolhimento para este tipo de situações muitas das vezes não são a melhor situação. O ideal seria que as crianças, o Paulo Guerra há pouco disse, e acho que é uma coisa consensualizada na comunidade científica, é que as crianças tivessem acesso a uma família, e todo o nosso trabalho tem que ser no sentido de ter acesso a uma família. Quando falamos de adolescentes com problemáticas muito complexas, porque muitas coisas falharam no seu percurso, a família já esgotou os seus recursos, e as famílias de acolhimento, embora algumas experiências de famílias de acolhimento terapêuticas pela Europa, mas os resultados não são muito positivos. Portanto, é sobre este acolhimento que eu vou falar, que é o acolhimento que nós devemos ter, portanto, neste contexto. Eu escolhi sempre esta fotografia porque há uma ideia muito idealizada sobre o acolhimento, que é as crianças pequeninas, os bebés, não é? Há uma ideia muito mitificada do que é a criança numa instituição. Mas isso não corresponde à realidade. Nós, 70% das crianças acolhidas têm mais de 12 anos, a maior parte delas têm problemáticas associadas muito complexas, só que nós falamos das crianças que não existem. Temos instituições para as crianças que não existem, temos expectativas para crianças que não existem, porque há como na adoção, não é assim muito diferente. E esquecemos aquelas que existem e precisam, e para essas não há resposta, nem conseguimos dar resposta. E é sobre essas que eu hoje quero falar, de vida da criança, porque estas também são crianças com características específicas, mas não deixam de ser crianças. A primeira grande questão é qual é que é a ameaça que nós temos que nos obriga a olhar para isto? É a emergência das multiproblemáticas dos adolescentes em contexto residencial. Quem trabalha em acolhimento residencial há anos tem tido uma mudança profunda. O perfil das crianças acolhidas mudou radicalmente. São crianças mais velhas e com problemas muito mais complexos. No passado, é normal seguir a uma instituição, fazer supervisão ou ter um momento de reflexão. E o costume era dizer, se eu fosse o João e o José, esta casa funcionava espetacularmente bem. E o que acontecia? Quando os dois José saíam, vinha o outro João e o José, criaram os problemas na instituição. Como se as crianças tivessem os problemas, fossem um problema e não fosse por isso que as instituições existiam. A questão de fundo é que essa questão foi-se arrumando, e nós hoje em dia o que temos é uma grande saturação de núcleos patológicos das casas. Já não é o João e o José, já não é a exceção, é a regra. A maior parte das instituições hoje tem várias situações para as quais não está minimamente preparada a qualidade. A nível do identificado, a nível do projeto de intervenção, a nível das características da equipa, quer do ponto de vista quantitativo, mas também e sobretudo, talvez, do ponto de vista qualitativo, a nível da liderança, a nível do contexto social, e portanto o que acontece é que tem crianças com problemas muito mais complexos, e o que diz é que nós não somos capazes de lidar com estas crianças. Estas instituições não servem para estas crianças. Tem que haver uma resposta especializada, como se fosse assim uma coisa mágica que existe que respondesse a isso. A questão é que a generalidade das crianças precisam de respostas especializadas e, portanto, a solução não é ter respostas regulares para as crianças que não têm problemas, ou têm problemas regulares, e depois para aquelas que têm problemas mais complexos, tem que haver respostas especializadas. Porque aí teríamos um paradigma em que teríamos 20% das instituições regulares e 80% das instituições especializadas. Portanto, eu acho que a solução não passa por aí. Acho que a solução passa por termos uma efetiva mudança de paradigma no acolhimento residencial para um modelo que, hoje em dia, a regra mais ou menos é um modelo residencial familiar com características institucionais, algumas para muito marcadamente institucionais, para um modelo residencial com características familiares e com intencionalidade terapêutica. Esta é a mudança de paradigma que vamos fazer. Isto significa mudar tudo. Eu costumo dizer, damos este exemplo, é como se um centro de saúde que dava preservativos e vacinas, de um dia para o outro, por decreto, transformava-se num instituto, por exemplo, do IPO, no Instituto de Lidar com o Cancro, e com os mesmos instrumentos, com as mesmas pessoas, tinham que fazer quimioterapia, onde antes dava preservativos e aplicava vacinas. É claro que não funciona, porque estamos a falar de uma dimensão completamente distinta. E o problema que nós temos é isto, é que nós temos instituições que foram criadas nos urgentes para acolher órfãos, ou pessoas com problemas de carência económica, ou que iam para as instituições para aprender um ofício. Não é? Portanto, eu lembro sempre de uma instituição em Lisboa, que até tem 4 instituições espalhadas pelo país, uma em Braga, acho que uma em Coimbra e uma em Fátima. É uma instituição religiosa que acolhia estudantes universitários. As estudantes universitários vinham do Alto Alentejo para Lisboa, para andarem perdidas da noite, os pais colocavam-nas nesta instituição. Quando surgiu a lei, houve pode fazer acordos de cooperação, a Segurança Social não tinha respostas, o que é que fez? Foi lá bater à porta, não querem fazer um acordo de cooperação. As pessoas disseram, está bem.
sempre que cada estudante universitário saía, o que é que entrava a seguir? Uma jovem que tinha sido abusada sexualmente pelo pai, ou com psicopatologia, ou consumia drogas, e as pessoas estavam habilitadas ao ambiente dos estudantes universitários e diziam: esta menina não serve para aqui, tem que ir para uma resposta especializada. Este é um exemplo que eu estou a dar, que é real, mas este exemplo multiplica-se por muitas das instituições. Eu não tirei a generalidade, mas por um número muito significativo. E, portanto, há claramente aqui uma ruptura que tem que ser feita, uma mudança de paradigma. E temos que olhar para o acolhimento residencial uma coisa completamente diferente. Dados que são evidência. Isto eu há 10 anos, antes de pandemia, comecei a falar sobre acolhimento terapêutico em 2004. Foi quando comecei a fazer conferências sobre acolhimento terapêutico. E na altura dizia: não pode ser, terapêutico é de saúde, não podemos falar sobre isso. A Segurança Social, a diretora, não quis deixar ir, porque dizia: falar sobre terapêutico é da saúde, não pode nem falar sobre isso. Mas há uma coisa que eu sempre disse, que é uma espécie de misto entre Tony Carreira e Medina Carreira. Tony Carreira, porque andava em digressão pelo país, sempre com a mesma conversa, e Medina Carreira, porque trazia as más notícias. As más notícias quais é que eram há 10 anos? É que no futuro só vamos ter adolescentes com problemas multiproblemáticos, à semelhança do resto da Europa. E o que está a acontecer é isto. A realidade é dura, mas contra ela não há nada a fazer. Portanto, a número de crianças acolhidas reduz para metade. O plano não teve um impulso muito grande, depois da sua estagnação, que não permitiu o seu aprofundamento, mas eu também creio que, voltando à Segurança Social a olhar para esta questão com efetividade, acho que chegaremos a cerca de 5 mil crianças apenas acolhidas e com a particularidade de conseguirmos os fundos de acolhimento para as crianças até aos 6 anos, acho que chegaremos a um número próximo dos 5 anos. Portanto, é um terço do que tínhamos há pouco tempo. Em Espanha, passámos dos 40 mil para os 15 mil, é um fenómeno similar. Outra questão que é evidência é o aumento exponencial do número de crianças com problemas de comportamento graves. Passámos dos 13% em 2009 para 25,5% em 2014. Ou seja, está a aumentar a concentração de núcleos patológicos. Eu pus aqui os problemas de comportamento, mas podia ir para os consumos de droga. Isto são dados do caso, são públicos. Podia ir para as questões da deficiência. A questão da psicopatologia não é possível, porque, na minha opinião, a Segurança Social cometeu um erro a nível estatístico, foi, ao longo do processo, alterou 3 vezes os critérios para definir se a criança tinha psicopatologia. Primeiro, eram os técnicos dizer se achavam que a criança tinha psicopatologia, e, portanto, era um número muito alto. Depois, como este número começou a aumentar muito, alterou o critério para dizer que era aqueles que davam medicação, como se uma pessoa que tem uma perturbação da personalidade, por exemplo, é perverso, não toma medicação, não tivesse psicopatologia, ou uma pessoa que tivesse deprimido e não estava com psicopatologia, com uma medicação, quando estava com psicopatologia, portanto também estava enviesado. E portanto alterou-se depois para outro critério, que é também duvidoso, que é um diagnóstico. Porque eu acho muito preocupante colocar rótulos, sobretudo em crianças, a nível da psicopatologia. Portanto, a nível da psicopatologia não temos dados claros porque foram alterados os critérios. Mas todos os indicadores são neste sentido. Há uma concentração exponencial das situações multiproblemáticas. E portanto o que nós temos basicamente. E outra questão é as historicidades. Portanto, nós em 2005 tínhamos 57% das crianças com mais de 12 anos, em 2014 tínhamos 68,7%. E se repararem, todos os anos tem aumentado. Portanto, isto é uma tendência que é, se tirássemos as crianças com menos de 6 anos, os 68% iria para cerca dos 80%. E, portanto, estamos a falar do quê? De adolescentes com características multiproblemáticas. E nós trabalhamos, não podemos ter um centro de saúde de vacinas e preservativos a fazer quimioterapia. E este é o problema que nós temos. Isto tem a ver com o edificado, tem a ver com os instrumentos, tem a ver com as competências, com os protocolos de intervenção, e aqui temos que ser claros e agentes. Esta questão está diagnosticada há 10 anos. Não é? Na altura era apenas uma expectativa, era projetar o futuro. Agora, olhando já para a realidade, porque ela está aí. Portanto, temos hoje, assim de forma muito genérica, são crianças vítimas de maus-trato e de emergência grave, com psicopatologia, pré-delinquentes e delinquentes. A nossa lei tutelar educativa e a efetividade da sua aplicação, sobretudo para jovens, para a educação para o direito, tem muitas fragilidades. Começa logo na sinalização das situações muito tardiamente e não precocemente. Passa também por as pessoas, perante as situações críticas, não fazerem as suas denúncias. Para ter ideia, nós em 2008, em Portugal, havia 230 crianças em centro educativo, havia mais que atualmente. E em Espanha havia 21 mil. Em Espanha é diferente, porque há outras medidas de educação para o direito que não apenas o acolhimento, desde a pulseira eletrónica, a medidas em centro de dia, de outra ordem. Mas havia 21.600, portanto, estamos a falar de 21.600 em Espanha, para em Portugal 230. Portanto,
temos muitos jovens com práticas de ilícitos regulares que se encontram no sistema de promoção de proteção. O caso mais flagrante que eu tive foi um jovem, que foi muito conhecido, que fez muitas capas de jornal, que com 11 anos roubou 164 carros, que se descobriu, não é? E que só quando fez 12 anos é que foi possível ir para centro educativo, portanto tinha idade e portanto estava aí em perigo de vida. Mesmo assim durou uns meses, porque era fruto de uso na altura, portanto como era fruto de uso não acumulava e portanto não era uma infração grave, porque isso devia isso educativo. E tivemos de fazer uma ginástica muito grande, mas também roubava carros em 24 comarcas diferentes, portanto tivemos de fazer a complexidade de juntar tudo isto no processo e isto para dizer o quê? Temos muitos jovens nas instituições que necessitam de uma intervenção no âmbito da educação para o direito, não é? Mas estão no sistema de promoção de proteção sem condições nas instituições depois de responderem a esta situação. Temos muitos menores estrangeiros não acompanhados. Ontem, na Misericórdia de Lisboa, um jovem que diz que faz 18 anos daqui a 10 dias e que veio das Bahamas, chegou lá com um maço de dólares à polícia a dizer que preciso de ajuda, que ia voltar para as Bahamas, faço 18 anos daqui a 10 dias, portanto eu sou menor, preciso ser ajudado. E, portanto, nós temos que acolher a situação de emergência documentada. Isto é uma situação cada vez mais presente. Este caso é extraordinário, mas nós temos um número muito significativo de jovens, sobretudo muitos africanos em Lisboa, que vieram aos abrigos dos acordos de saúde e que depois os pais chegam cá e que vão à sua vida e deixam as crianças abandonadas. Temos muitas crianças que depois, para além do abandono e do maltrato, há uma questão de fundo, que é o desenraizamento cultural e uma dificuldade muito grande de os conseguir ajudar. Crianças sem limites internos, esta questão é uma questão que não é exclusiva do acolhimento, é uma transversal da sociedade. Não é? Nós todos hoje somos pais de 10 anos fora do tempo, não é? Porque queremos ter o curso, o mestrado, e ter um emprego seguro, e ter a casa e não sei o quê. Temos filhos aos 35, em vez de termos aos 20 e tal. Em vez de termos 2 ou 3 filhos, temos um filho, ou não temos. Quando queremos ter filhos, às vezes já é tarde, e vamos fazer cada vez mais, não é? Os tratamentos de fertilidade, a tentar ter filhos, portanto, a tentar ter já um prazo, não seria aquilo que é um prazo natural. E o que é que acontece? Estas crianças são crianças de cristal, não é? Quando ficamos grávidos, as crianças são de cristal. Não? É o primeiro filho, é o primeiro neto, é o primeiro sobrinho, toda a gente deu-lhes esta criança. A criança é que sobreinvestida narcisicamente. Está ali de cristal e nada pode acontecer. O problema é que as crianças precisam de amor firme. Não basta apenas o amor lascivo, não é? É um amor... ia dizer uma coisa que não vou dizer. O professor Pibra de Matos, vou dizer de forma matizada, o professor Pibra de Matos diz que há aquelas mães gordurosas, são aquelas mães que projetam a sua falta de amor na relação de amor que querem ter com o filho, não é? E depois o que fazem é incorporam o filho como se fosse o próprio Deus, o filho como se fosse uma parte de si, não é? Que não os permitem crescer, não os permitem desenvolver. Portanto, e o que acontece muitas vezes é que nós hoje vivemos muito preocupados com a insegurança, não é? Há aqui uma coisa muito paranoide, não é? As crianças não podem brincar na rua, mas estão em casa a jogar jogos altamente violentos, não é? Ou na internet a fazer coisas muito mais graves e há uma dificuldade grande em lidar com isto. Não é um problema português, é um problema dos sociedades ocidentais, que é a falta de limites. Há um filme disciplinar e Moretti, que é o Perigo Diário, que uma das metáforas é uma ilha e que as crianças é que mandam na ilha. Portanto, isto é um filme que tem 20 anos, e portanto, isto para dizer o quê? Isto é um problema cada vez mais crescente, é transversal a todos os estratos sociais. As crianças com debilidade e ligeira moderada. É claro que lidar com estas crianças não podemos ter 5 monitores para 40 crianças a viver no convento. Que é a realidade. Quando o plano começou, a média de crianças por instituição era 44. A média era 44 por lar. A média é 44. E em média havia 3 monitores por instituição. Portanto, 3 para 44. Esta era a média. E eu acho que nós, na altura, reforçámos as equipas técnicas, enquanto estávamos 400 técnicos superiores, para as equipas, para tentar dirigir aos projetos de vida, mas nas equipas educativas, na altura, não se interviu. E até hoje não se interviu. E o que nós temos é que temos muitas crianças das instituições completamente desacompanhadas. E com muita gente que pode ter a melhor boa vontade do mundo, pode ser as pessoas mais bem intencionadas do mundo, mas isso não chega, é preciso competência. E para trabalhar com este tipo de população não basta uma vontade. Não é? A minha mãe é uma jovem pessoa, mas a minha mãe não saberia lidar com estas situações. Ou se o meu filho fosse uma operação ao coração, eu não permitia. Dissesse assim, olha, o anestesista não está, mas está ali uma assessora da secretaria que tem muito boa vontade e ela tem muito jeitinho para crianças. Não, desculpe lá, mas ela não vai fazer a operação ao coração do meu filho. Não é? Porquê? Porque tem que ser uma pessoa que saiba. E o que nós estamos a fazer aqui não é muito diferente, porque é uma operação ao coração, não fisicamente, mas emocionalmente. É preciso competência.
Este é o problema de fundo que nós temos. Isto é transversal, é nas instituições, é nas equipas de primeira linha, é nas equipas que estão no tutelar civil. Nós temos há uma necessidade muito grande, são áreas muito delicadas. Na adoção é uma área muito importante, temos que fazer um forte investimento na capacidade técnica dos profissionais. Este é um caminho. E a supervisão é crítico. E isto não é negociável. Sem isto não há condições. Isto é uma coisa que claramente tem que ser altamente investida. Portanto, claramente há aqui esta mudança que é uma evidência, que é passado do modelo institucional. É uma condição ser do ponto de vista familiar, mas não é suficiente. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Além de ser do familiar, tem que ter uma intencionalidade terapêutica. Quais são as grandes diferenças entre o modelo institucional e o modelo terapêutico? O modelo institucional está centrado no comportamento, o outro lado na transformação interna. A maior parte das instituições, a preocupação qual é que é? É que eles se portem bem. Então, como é que eles portaram-se bem? O problema é que nós sabemos que o Pavlov começou a trabalhar cães há 100 anos, não é? E nós sabemos que o condicionamento pode ter utilidade para condicionar o comportamento ali no momento, mas não altera estruturalmente. E o que nós apanhamos é muitas vezes crianças que já vêm de ciclos de exclusão social de gerações. Está internalizado esse processo. E nós conseguimos condicionar, e eles, por uma questão de estratégia económica das consequências, aderir. Mas o que acontece é que depois, ao fim de 10 anos de intervenção, voltam para casa de onde vieram, nas mesmas circunstâncias. Eu agora estou como diretor da Infância e Juventude da Santa Casa, que é uma macro-instituição, é uma grande instituição, temos cerca de 400 crianças acolhidas, temos um histórico muito grande. E o que é que eu me estou a confrontar? Com crianças que foram acolhidas com 3 anos, chegam agora aos 20 anos e o projeto de vida não há projeto de vida, o projeto de vida é voltarem para onde vieram, desorganizados, sem uma estruturação, sem uma perspectiva de futuro diferente. E isto é muito preocupante, porque no fundo o que estamos aqui a fazer é apenas adiar o futuro, não é? E não construir futuro. E portanto, o que tem que ser feito é uma coisa completamente distinta, que é não estamos focados no comportamento, mas estamos focados na transformação interna, na capacidade reflexiva do ego. Que é a criança, per si, desenvolver competências para interpretar a realidade e para projetar o futuro. O comportamento, ou o mau comportamento, muitas vezes pode ser um excelente sintoma de saúde mental. O Winnicott tem um artigo, para quem tiver curiosidade, é fácil de encontrar, que chama-se A Delinquência enquanto Sinal de Esperança. Não é? Muitas vezes as crianças, perante um grande sofrimento, zangarem-se para fora, é muito mais saudável do que estarem-se a zangar para dentro. Mas nós queremos o quê? Instituições de adultos muito atrapalhados, não sabem o que é que vamos fazer com estas crianças, preocupados com os sintomas, o que é com o comportamento. E o que é que vamos a fazer? As crianças querem esvaziar o seu sofrimento e nós estamos a tapar a boca. Eles estão a fazer o quê? A engolir o seu sofrimento. Esta questão é muito crítica. A maior parte das pessoas querem crianças pequeninas, que dizem com os pequeninos Deus consegue fazer alguma coisa. O problema é que hoje em dia, mesmo as crianças pequeninas que necessitam de acolhimento, é porque se viveram histórias muito traumáticas e, portanto, têm dentro de si uma semente de psicopatologia. Se a instituição não consegue intervir de modo terapêutico naquilo que é a causa do seu acolhimento, que é esse sofrimento psíquico, o que é que está a fazer? A criança está naquela fase de latência, está naquela fase mais infantil, em que não exterioriza o seu sofrimento, até se pode portar muito bem, e está a gente, esta miúda porreira, foi abusada sexualmente pelo pai, mas até lida bem, anda na escola, tem boas notas, porta-se bem cá em casa, porque temos uma matriz de avaliação errada. O que é que acontece quando ela chega à adolescência, não é? E as defesas primárias caem e se confronta com a realidade e não suporta a realidade, o que é que começa a acontecer? Começa a ser uma psicopatologia, não é? Perturbações ao nível da sexualidade, começa-se a prostituir, ou então ao contrário, começa a ter um comportamento esquizoide e evitante de incapacidade de relacionamento. E o que é que as instituições dizem? Tem que ir para um lar especializado. Ela entrou com 6 anos, portou-se muito bem, mas agora chegou aos 14 anos, não conseguimos fazer nada dela, tem que ir para um lar especializado. Mas quem é que patrocinou esta psicopatologia? Foi a instituição. Porque ela já trazia essa semente de psicopatologia. Só como não foi olhada, porque é invisível, não é? O que é que nós temos a fazer? Com a nossa preocupação, tudo corresse bem, com os nossos problemas, a fazer o quê? Tivemos a criar, a desenvolver uma psicopatologia. Esta é uma questão que é absolutamente crítica. Uma diferença também é como enquanto assenta nos cuidados básicos, a outra assenta na diversidade. E uma questão para mim que é muito crítica é a questão do nivelamento. A identidade é fundamental para aquilo que é o futuro e para aquilo que é a nossa autonomia. E uma instituição que promove, e a maior parte das instituições promovem o nivelamento, eu estou a falar à vontade por Santa Casa de Misericórdia, embora seja só por recursos, e promove muito o nivelamento. Organiza, por exemplo, vamos levar 100 crianças a Portugal e ter um bitoque no Natal. Isto é um maltrato. Isto é um maltrato.
Porque o que temos que fazer é, eu pego em 2 miúdos, que os pais têm relação, e vamos à Portugal em Clube e Toque, e vamos a pé, e vamos a falar, e vamos